Olá a todos! Bem-vindos ao Conecta Ensina. Aqui você encontrará conteúdo direto e objetivo para o seu crescimento. Sabe aquela sensação de que a informação entra por um ouvido e simplesmente sai pelo outro? Pois é, hoje vamos mergulhar numa ferramenta super poderosa que ajuda o conhecimento não só a entrar na nossa mente, mas a ficar por lá. Quem nunca passou por isso, né? É uma situação muito comum. A correria do dia a dia, a falta de tempo, tudo isso nos empurra para métodos de estudo que parecem rápidos e eficientes na hora, mas que no fundo raramente funcionam de verdade. E essa frustração de só acumular conteúdo sem entender de fato o que ele significa, bom, isso é um sinal bem claro. Um sinal de que a gente está caindo numa armadilha bem comum no nosso processo de aprendizagem. Essa armadilha é a da memorização, ou como a gente costuma chamar, a famosa decoreba. Pode até parecer uma solução rápida, mas na verdade ela só cria um ciclo vicioso de conhecimento que fica ali bem na superfície. Olha, decorar tem o seu lugar, claro. Ajuda a lembrar uma fórmula de matemática na hora da prova ou umas datas importantes. Mas o verdadeiro poder, o que muda o jogo, está no entendimento. É ele que permite aplicar o que se sabe de formas novas, criativas, tipo usar um princípio da física para consertar alguma coisa em casa. E as consequências de só decorar são bem claras. O conhecimento decorado é frágil, some rapidinho. Fica quase impossível usar essa informação para resolver um problema novo ou para conectar com outros assuntos. E no final das contas, o processo de aprender acaba se tornando algo cansativo ou até desestimulante. Então, como é que se sai dessa armadilha? A resposta está em mudar o nosso objetivo. Em vez de se perguntar, será que eu lembro disso? A pergunta-chave deveria ser outra. Será que eu consigo explicar isso? Essa frase é a prova de fogo para o conhecimento. Se a gente consegue explicar algo de um jeito simples, essa é a maior evidência de que o entendimento é profundo de verdade. E essa ideia não é só um ditado popular, não. Ela é a base, o alicerce de uma técnica de aprendizado que foi criada por uma das mentes mais fascinantes do século XX. Então vamos lá, vamos conhecer a mente por trás desse método. Um homem que não era só um gênio da ciência, mas também um verdadeiro mestre na arte de fazer o complexo parecer incrivelmente simples. Esse aí é o Richard Feynman. Um físico teórico americano cuja curiosidade e genialidade não só revolucionaram a sua área, mas também a forma como a gente pensa sobre o ato de aprender. Feynman era uma verdadeira força da natureza. Pensa só, ganhou um prêmio Nobel pelo trabalho dele em eletrodinâmica quântica, participou do projeto que desenvolveu a bomba atômica, mas talvez o maior legado dele tenha sido essa capacidade incrível de simplificar tudo, o que rendeu a ele o apelido de o grande explicador. Foi justamente na sala de aula que ele teve a grande sacada. Ele reparou que usar uma linguagem muito técnica, cheia de jargões e fórmulas complicadas, não ajudava os alunos a reter o conhecimento. A aprendizagem de verdade só acontecia quando a essência da ideia era revelada, de forma simples. E foi dessa percepção que nasceu a técnica Feynman. Vamos ver então como aplicar esse método poderoso em 4 passos bem simples e diretos. Primeiro, a gente escolhe um conceito e estuda a fundo. Segundo, a gente finge que está ensinando esse conceito para uma criança usando a linguagem mais simples do mundo. Terceiro, identifica onde a explicação falhou, as lacunas no entendimento e volta a estudar. E por último, revisa e simplifica a explicação mais uma vez. Parece fácil, né? Mas a genialidade está na execução. Esse passo de ensinar para uma criança é o coração da técnica. Ele força a nossa mente a largar os jargões e ir direto ao ponto, encontrar o núcleo da ideia. Se na hora de explicar for preciso usar uma palavra complicada, é aí que está a falha no nosso conhecimento. É um teste que não falha. E quando a gente encontra essas lacunas, não é motivo para desânimo. Muito pelo contrário, esse é o momento eureka do aprendizado. É exatamente aí que o conhecimento profundo acontece, quando a gente preenche conscientemente essas falhas na nossa compreensão. Ao adotar essa mentalidade, os benefícios vão muito, mas muito além de passar numa prova. A gente está falando de uma transformação completa na forma como o cérebro processa e guarda as informações. O que esse método ilustra, de um jeito brilhante, é que aprender não é um ato passivo de só receber informação. É um ciclo ativo, explicar, identificar falhas, simplificar, e isso cria conexões neurais muito mais fortes e duradouras. E os resultados são impressionantes. O entendimento fica mais profundo e duradouro, a capacidade de comunicação melhora, o pensamento fica mais organizado e crítico, a gente passa a conseguir conectar ideias de um jeito muito mais natural. No fim das contas, a técnica Feynman é mais do que só uma dica de estudo. É um modelo mental completo, uma nova forma de abordar qualquer assunto que nos tira da posição de meros consumidores de informação e nos coloca no papel de quem realmente entende do que está falando. A mudança fundamental é essa, é deixar de ser um receptor passivo para se tornar um professor ativo. Então fica a pergunta no ar, qual conhecimento vai ser dominado de verdade a partir de hoje?